filho de escravos e negro, que, em seu tempo, tendo manifestado o desejo de se tornar presbítero, foi motivo de escândalo para os padrões morais do Brasil da época, sobretudo ao se destacar dentre todos os padres como um modelo exemplar do Cristo Bom Pastor. Venha comigo neste vídeo e vamos conhecer a inspiradora história do beato Francisco de Paula Victor, conhecido também como o Anjo Tutelar de Três Pontas. Meu nome é João Pereira Júnior e seja muito bem-vindo ao canal JP Júnior. E já peço a você que deixe seu like, seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Dentre todos os santos mais venerados na atualidade, São Pio de Pietrelcina exerce sobre a devoção e mesmo sobre a fantasia de muitos fiéis uma influência incomparável. Neste 23 de setembro, dia em que celebramos sua memória litúrgica, todos os demais santos e beatos, também hoje comemorados, acabam sendo como eclipsados pelos festejos em sua honra, esquecidos até. Sequer nos damos conta de que, neste mesmo dia, celebramos, por exemplo, São Lino, Papa e Mártir, o primeiro sucessor do apóstolo São Pedro na Cátedra de Roma. Santa Tecla de Icônio, que foi discípula do apóstolo São Paulo e contemporânea dos demais primeiros apóstolos, e os santos Cristóvão, Antônio e João, adolescentes indígenas mexicanos, protomártires de toda a América, quer dizer, de outros santos que em seu tempo exerceram uma importantíssima e incessante influência sobre toda a Igreja. Assim, quando poderíamos supor que nesta mesma data em que praticamente todo o mundo se volta reverente ao grande místico italiano do século XX, celebraríamos simultaneamente a memória de um outro padre, nascido do outro lado do mundo, que viveu em circunstâncias tão adversas e que, ao contrário do estigmatizado capuchinho, não foi dotado de nenhum dom ou carisma extraordinário. Quiséssemos ter tempo e condições de, neste dia 23 de setembro, meditar, ainda que por alto, sobre cada uma das demais figuras veneráveis de nossa história que compartilham com São Pio a data de sua festa. Como o tempo e as condições não nos permitem tanto, ao menos por hora, e não nos eximindo de suplicar de todos os demais santos sua intercessão de junto de Deus, ao contrário de todo o restante do mundo, ao menos a memória do beato Francisco de Paula Victor, não permitiremos passar despercebido. Como falei, diferente da vida de São Pio de Pietrelcina, a do beato Padre Victor, como é mais popularmente conhecido, se assemelha, o quanto possível, à vida ordinária da grande maioria dos fiéis, ao menos à primeira vista. Ele é um santo como a gente, diriam os mineiros, com seu jeito peculiar de falar. Sim, pois apesar de poder ser apontado como modelo exemplar para os presbíteros deste terceiro milênio da fé cristã, Padre Victor viveu e exerceu seu ministério presbiterial de modo mais simples que possamos imaginar, destacando-se, no entanto, por suas resistências às forças e aos preconceitos que se levantaram contra ele quando manifestou o desejo de ser ordenado padre, e mesmo depois, quando se destacou como um anjo para o povo trespontano, especialmente para os mais pobres. Como sabemos da sofrida história do Brasil, somente no ano de 1871 é que, sob a princesa Isabel, então regente em nome do imperador Dom Pedro II, foi instituída a Lei 2040, que se popularizou com o nome de Lei do Ventre Livre, que se declarava livre os filhos dos escravos nascidos a partir daquela data. Deste modo, quando nasceu o beato Francisco de Paula Victor, em Campanha, no estado das Minas Gerais, no dia 12 de abril de 1827, nasceu sob a condição de escravo, impossibilitado inclusive pelas leis da época de estudar ou de ocupar qualquer cargo considerado digno, reservado aos brancos.
Providencialmente, porém, tendo sido trazido a este mundo pelas mãos de uma generosa madrinha, a senhora Mariana de Santa Bárbara Ferreira, Francisco pôde, desde a sua infância, dedicar-se aos estudos e à oração, que muito lhe apeteciam, sendo para sua protetora um verdadeiro filho adotivo. Por mais que haja certa desconfiança sobre a condição de escrava de sua mãe, chamada Lourença Justiniana de Jesus, os traços físicos de Francisco não deixavam qualquer dúvida. Era filho de pais negros. Tinha o rosto largo como os escravos nativos da África, lábios carnudos e nariz achatado. Era um garoto robusto e forte, considerado, entre aspas, feio para os padrões de beleza de seu tempo. Sua simpatia e seu belo sorriso, porém, encantavam a todos. Não dispomos de muitas informações sobre a infância de Francisco, que certamente foi educado por sua madrinha, que fez dele um rapazinho prestativo e gentil, além de tê-lo ensinado o ofício de alfaiate. Assim é que, em sua adolescência, ele foi apresentado por ela ao melhor alfaiate de campanha, o senhor Inácio Barbudo, que o acolheu como aprendiz, apesar do manifestado preconceito por sua profissão ser considerada digna de um, entre aspas, preto. É bastante provável que há algum tempo Francisco já tivesse manifestado à sua protetora o desejo que ardia em seu coração, o de ser ordenado padre, piedoso e muito religioso como era. Mas foi na alfaiataria do senhor Barbudo que o desejo dele se tornou público, e não houve quem não tenha criticado e até mesmo debochado de sua intenção, numa explícita declaração de incoerência dos brancos, daqueles que, nas capelas da região, veneravam e confiavam suas preces a santos negros como Efigênia e Benedito, mas que consideravam os escravos e seus filhos como uma, entre aspas, raça inferior. Não lhe sendo em nada apático, o próprio senhor Barbudo chegou a desafiar Francisco. No dia em que você se tornar padre, minhas galinhas terão criado dentes, disse ele. O jovem aprendiz, de sua parte, manteve-se resoluto em seu sonho. A muito influente Mariana de Santa Bárbara Ferreira, generosa e de alma elevada, decidiu abraçar a causa de seu pupilo. Na ocasião, com 17 anos de idade, levou-o primeiro ao padre da cidade, que acolheu com surpresa, mas com benevolência, o pedido do jovem negro que pretendia ser admitido no seminário diocesano, naquela época, sediado em Mariana. O padre, por sua vez, aproveitando-se da ocasião da visita pastoral do bispo local, o venerável Dom Antônio Ferreira Viçoso, à cidade de Campanha, aproveitou o candidato a ele. Dom Viçoso acolheu Francisco de braços abertos, como se a cor de sua pele nada significasse, como de fato não significava, e o jovem foi enviado para estudar no renomado Colégio da Serra do Coraça, onde estudavam apenas os futuros padres e os filhos dos homens mais ricos de todo o estado das Minas Gerais. No Caraço, os demais internos submeteram Francisco a novas e antigas humilhações por sua origem, por sua condição financeira, pela cor de sua pele, pelo formato achatado de seu nariz, por sua incapacidade intelectual e etc. Modesto e muito controlado, o jovem jamais fez questão de esclarecer aos seus insultantes que ele descendia dos nobres reis da África, tanto quanto eles descendiam de Jesus Cristo, a quem consideravam seu Deus e Senhor. Jamais revelou que o dote oferecido por sua madrinha para que estudasse ali era digno dos filhos dos governantes da nação, e muito superior aos deles, na verdade. Também jamais competiu, nunca disse que, por mais que fosse um autodidata, não havia sequer um trecho das Escrituras sobre o qual não estivesse pronto para dissertar, como Cristo diante de Pilatos, conforme está nos Evangelhos de Mateus, no capítulo 27,
e Marcos capítulo 15, Francisco suportou todas as acusações e chacotas calado, dedicando-se aos estudos e às orações. Se seus agressores mereciam uma resposta, ele daria no tempo certo, com o diploma nas mãos e com a sagrada ordenação. De fato, destacando-se muito além dos orgulhosos e refinados rapazes brancos, Francisco foi aprovado com louvor para a ordenação presbiterial, que se deu no dia 14 de junho de 1851, quando Dom Viçoso ungiu suas mãos com o óleo de Melquisedeque, fazendo-o sacerdote para sempre, conforme está no Salmo 110, no capítulo 4. Segundo contam, no dia mesmo de sua ordenação, o neo-sacerdote Francisco de Paula Victor, depois de carinhosamente abraçar e abençoar cada um dos fiéis que o cumprimentaram entusiasmados, bateu no portão da casa de seu ex-mestre de costura, o senhor Inácio Barbudo. Ao vê-lo, o senhor Inácio o abraçou efusivamente, beijando-lhe as mãos recém-ungidas e parabenizando-o pelo dom de Deus. O senhor me permite entrar e ir até o seu quintal para ver como estão os dentes de suas galinhas? Perguntou Francisco. E o senhor Barbudo, caindo em lágrimas, pediu perdão ao jovem padre, crendo tê-lo ofendido demasiadamente com seu desafio. Mas Francisco, vendo a consternação de seu antigo mestre, se justificou. Meu caro amigo e irmão em Cristo, fique tranquilo, pois o Senhor não me fez nenhum mal. Não pense que havia ficado magoado com o Senhor. Se vim até aqui, foi para demonstrar-lhe o grande e infinito poder de Deus. Vim para que, juntos, víssemos que para Deus não há nada impossível. Por cerca de um ano, Dom Viçoso fez uso das habilidades de Padre Victor como coadjutor da Catedral de Mariana, ou seja, tê-lo-ia feito reitor da catedral, não tivesse sido movido interiormente por Deus para designar o Padre Negro a uma missão ainda maior. Em junho de 1852, designou-o para o paroquiato da cidade de Três Pontas, para onde o jovem padre marchou a pé pelas montanhas e caminhos empoeirados, de onde nunca mais sairia. Quando o filho de escravos chegou à cidade com a sua sotaína preta, os fiéis trespontanos o olharam atravessado, estranhando muito que um negro tivesse conseguido se tornar padre, e ainda mais que tivesse sido designado para aquela grande paróquia. Sem nenhum pudor, alguns fiéis declararam abertamente que esperavam que o senhor bispo lhes enviasse alguém melhor, entre aspas, à altura do padre anterior, que muito bem havia feito por ali até o dia em que Deus o chamou para a eternidade, sendo entre eles de saudosa lembrança. Outros fiéis, considerando como uma afronta do bispo ter-lhes enviado um preto como padre, se recusavam terminantemente a receber a Eucaristia das mãos dele, pois consideravam se sequer um negro era digno de comungar o corpo de Cristo, quanto menos celebrar os sagrados mistérios. O Visconde de Boa Esperança, por sua vez, declarou oficialmente: Nós pedimos ao bispo um padre sábio, um padre bom, e ele nos enviou aqui um negão. Apesar das graves humilhações que sofreu, Francisco manteve-se uma vez mais calado, confiando que Deus mesmo cuidaria de fazer seu grande rebanho reconhecer seus equívocos quanto a ele e quanto aos negros em geral. Efetivamente, para a grande maioria dos preconceituosos, bastou ouvir o primeiro sermão do negro desprezível para se darem conta de que estavam diante de um dos mais diligentes pregadores da diocese e de que o bispo lhes havia enviado o que tinha de melhor, não o melhor de todos os outros, mas um homem santo. Os dias, as semanas, os meses e os anos em que Padre Vitor pastoreou o rebanho de Três Pontas só confirmaram cada vez mais isto. Dedicado e empreendedor, Padre Vitor cuidou não somente da cura das almas,
mas também da promoção da dignidade de seu pobre povo. Abriu, por exemplo, uma pequena escola, o Educandário da Sagrada Família, onde ele próprio passou a lecionar. Francisco vivia de esmolas, as quais distribuía com largueza aos mais necessitados. Certa vez, por exemplo, pediu e recebeu de um rico senhor da região de Três Pontas uma grande quantia em dinheiro, suficiente para custear os gastos da paróquia por um bom tempo. Entretanto, enquanto voltava para a casa paroquial, se deparou com um pobre esfarrapado. Ele pediu umas moedas a fim de que pudesse comprar comida. Sem pensar duas vezes, pegou o envelope com todo o dinheiro que havia acabado de receber e o entregou ao mendigo. O homem, abrindo o envelope, se deu conta de que se tratava de uma pequena fortuna e até tentou devolver o montante ao padre, que se recusou decididamente a receber de volta, recomendando que gastasse com sabedoria aquela oferta. Como consequência de sua grande caridade, Padre Victor chegou a acumular muitas dívidas e chegou a pensar em abandonar a paróquia de Três Pontas, especialmente depois que Dom Viçoso o repreendeu por sua má administração financeira. Os fiéis, dentre os quais muitos daqueles que a princípio o odiaram, temeram perdê-lo, organizaram, portanto, uma vaquinha e quitaram todas as dívidas paroquiais, pois conheciam bem a vida pobre de seu pároco e sabiam que nada ele retinha para si. Mas não era somente a caridade e a vida virtuosa de Padre Victor que passou a encantar os fiéis. Muitos vinham de longe em busca de seus conselhos e de seus milagres, que passaram a acontecer com cada vez mais frequência. Sua eloquência e oração forte estremecia os corações mais endurecidos. Este é o seu maior milagre. E mesmo os demônios, por ocasião de exorcismos, declararam temer aquele negro feio dos lábios protuberantes, como foi chamado numa das ocasiões por um espírito imundo. Por 53 anos, Padre Victor foi pároco da igreja de Nossa Senhora da Ajuda, a mesma que se ergue atualmente em Três Pontas, erigida e ornamentada por ele. Tendo falecido em inconfundível odor de santidade no dia 23 de setembro de 1905, aos 78 anos de idade, Francisco de Paula Victor foi beatificado no dia 5 de junho de 2015, sob o pontificado de seu homônimo, o Papa Francisco. No grande coro celestial dos santos, Padre Victor, o anjo tutelar de Três Pontas, certamente se destaca não somente porque, segundo dizem, possuía uma belíssima voz e um latim primoroso, mas também, e acima de tudo, porque em sua vida, em seus gestos, em sua resignação silenciosa à vontade de Deus, em sua humildade e em sua sujeição modestas às humilhações do mundo, vemos o rosto, as ações, as palavras, a caridade e a humildade de Cristo, que se sujeitou a tudo por amor à humanidade. Do nosso querido beato Padre Victor, suplicamos especialmente neste dia em que celebramos sua memória litúrgica, que nos alcance de Cristo as graças que nos são necessárias para viver dignamente nossa fé, como comunidade de irmãos que somos. Por isso, oremos. Ó Deus, vós modelastes o beato Francisco de Paula Victor, segundo o coração de vosso Filho Jesus, pelo bem que fez às crianças e aos pobres, concedei-nos a virtude de caridade para amarmos a vós e aos irmãos e irmãs. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora, como sempre, eu peço a você que compartilhe esse vídeo, deixe seu like e seu comentário, inscreva-se no canal e ative o sino das notificações. Deus abençoe você e sua família e até o próximo vídeo. Beato Francisco de Paula Victor, rogai por nós.